Nesses últimos dias eu recebi várias mensagens das pessoas com dúvidas sobre cães ficando cegos. Por que os cães estão ficando cegos? Por que vários cães estão perdendo a visão? Por que alguns cães estão com degenerações na córnea, degenerações na visão, inclusive catarata? Inclusive é um dos temas comuns das pessoas me perguntando sobre o que eu acho a respeito da catarata nos cães, como evitar, como prevenir, ou mesmo vale a pena a cirurgia ou não. E, claro, muitas pessoas querem soluções caseiras ou mesmo naturais que possam utilizar para melhorar a visão do seu cão. E eu tenho uma dica sensacional que eu vou contar para vocês ao longo desse vídeo. Mas eu te peço, em troca desse meu trabalho gratuito que eu faço de tentar trazer educação, conteúdo de qualidade, ensinando para você a base de como cuidar bem de um cão, eu te peço em troca o seu joinha, o seu compartilhamento. Sempre que você chegar no nosso vídeo, comenta aqui embaixo de que cidade você me assiste. Adoro saber a cidade de vocês, afinal, tive a oportunidade de viajar por todo o Brasil e adoro saber a cidade de todo mundo que assiste os nossos vídeos por aqui. Beleza? Estamos combinados? Bora lá. Gente, o olho do cão é um órgão muito sensível e é muito complexo de pensar em tratamentos para esse olho. Porque, primeiro, ele está fechado dentro da órbita. Segundo, ele é totalmente protegido pela nossa pálpebra, né? E a gente tem um dos nossos cílios. Toda a estrutura do olho do cão está ali protegida. Portanto, os problemas que esse cão possa ter no olho vai estar ligado basicamente em dois sentidos. O primeiro é um processo degenerativo que vem de dentro para fora, ou seja, se o cão não se alimenta bem, ele não vai ter nutrientes corretos para todo o corpo. Se ele falta nutrientes para esse cão ou tem excesso de algum nutriente, por exemplo, você pode adquirir hipervitaminoses. Se um cão come muita vitamina, ele não tem finalidade para aquela vitamina. Então, vai ser um problema para esse cão. Se esse cão come pouco, vai faltar nutrientes para o equilíbrio corporal. Logo, esse cão vai ter problemas de saúde. Então, aquilo que esse cão come vai prejudicar a visão desse cão, porque o olho é um órgão como outro qualquer e depende da nutrição sanguínea. Conforme chegam nutrientes no olho, esse olho vai ter mais saúde ou menos saúde. Se esse animal bebe bastante água ou bebe pouca água, ele pode ter uma desidratação, e se a desidratação é intensa, esse cão tende também a diminuir a lubrificação da lágrima do olho desse cão, consequentemente colocando problemas para esse cão. Se esse olho não tem a lubrificação correta, esse cão vai ter problemas oculares. E a segunda perspectiva de problemas no olho do meu cão são traumáticos, são problemas estruturais. O cachorro coçou o olho na cama, no canto do sofá, caiu um galho, foi andar no mato e entrou um pedaço de pau, na briga mordeu, bateu, enroscou no portão, e várias tragédias que podem acontecer de sentido traumático, de bater realmente nesse olho e acabar tendo uma perfuração. Inclusive, o olho do cão é um órgão muito sensível, como eu já disse. Então eu tenho que estar sempre atento ao olho para que o próprio cão não tenha um desconforto muito grande. Uma simples picada de inseto, uma formiga, um moribundo que possa picar o meu cão próximo ao olho, pode gerar um inchaço, pode gerar um desconforto, uma dor, e esse cão, por instinto, ele vai coçar o olho do cão. Nas patas do cão existem unhas, ou mesmo se esse cão não conseguir coçar com as patas, ele vai acabar esfregando esse olho em algum lugar. E às vezes um simples problema, que era apenas uma picada de inseto no olho do meu cão, acaba se transformando em uma tragédia, que seria uma perfuração de globo ocular ou uma úlcera de córnea. Quando esse cão tem um machucado na córnea do olho, que é essa primeira camada que fica aqui por dentro do olho, se ele tem um machucado na córnea, a gente chama de úlcera de córnea. Essa úlcera de córnea, ela não pode receber a ação de corticoides, porque um corticoide, né, um colírio que tenha um cortisol, ele vai acabar fazendo com que o cortisol, né, os corticoides, prednisona, prednisolona, dexametasona, são corticoides anti-inflamatórios hormonais. E quando o cão tem a presença desse corticoide no olho, ele vai fazer o que? Ele vai diminuir a cicatrização da córnea. Então muitas vezes a pessoa vê o cachorro coçando o olho, ela vou dar um antialérgico, vou passar um colírio e pinga um corticoide ou dá um corticoide para o cachorro para diminuir a alergia. Isso gera uma dificuldade na cicatrização dessa córnea. E aí alguns cães acabam tendo a perfuração do globo ocular porque medicaram o seu cão sem esse conhecimento básico de como cuidar do olho do cão. E como é um órgão muito frágil, você não tem a segunda vez. Errou uma vez, perdeu a visão. E quando esse cão não tem
a visão nesse olho, ele acaba sendo uma estrutura que pode gerar problemas no futuro. Então muitos veterinários recomendam, perfurou o olho, não tem mais a visão, tem que fazer a enucleação, que é a cirurgia de remoção do globo ocular. Portanto, se o meu cão coçar o olho, é muito perigoso que esse cão perca a visão. Por isso é uma estrutura muito sensível e eu preciso estar muito atento ao olho do meu cão. Se meu cão tem desequilíbrio na alimentação, vai ter degeneração nesse olho. Não chegam nutrientes corretos ou falta lágrima. E se faltar lágrima, o olho vai piscar mais duro, como se realmente estivesse faltando líquido ali, como se fosse areia no olho. E realmente pode acontecer alguns casos desse cão, dependendo do ambiente, muita poeira, cães que viajam, que andam de carro com a cabeça para fora do carro, resseca a córnea desse olho, acaba diminuindo a lubrificação e ele pode acabar tendo uma lesão de córnea por andar com a cabeça para fora do carro, por estar numa muita poeira, muito vento, entrar areia no olho, ou mesmo pelo, cães que às vezes ficam muito tempo dentro do pet shop, ou cães com pelos muito longos, pode acabar entrando pelos dentro do olho, gerando agressão, gerando a úlcera de córnea, gerando lesões, e se esse cão coçar, seria a perda ocular. Então, basicamente, gente, a gente tem essas duas definições. Problemas estruturais que podem acometer esse cão ao longo da idade, a degeneração, por conta de alimentação, como eu disse, falta de nutrientes muitas vezes, ou excesso de nutrientes. E fatores estruturais que estão ligados à batida, vento, traumas de forma geral. Portanto, não tem um tratamento único para os olhos do cão. O que eu sempre digo é, soro fisiológico. Se notou desconforto no olho do seu cão, você não vai errar se você lavar o olho do seu cão com solução fisiológica. E tentar prestar atenção em, tem a pálpebra para dentro, tem a pálpebra para fora, tem poeira, tem sujeira lá dentro, tem pelos lá dentro, para que você perceba, né? O olho está muito seco, você vê que o olho está opaco, está seco, não está formando a lágrima. Isso vai te dar indício para entender a origem do problema. Claro que o veterinário, o oftalmologista é o melhor profissional para poder analisar o olho do seu cão, fazer exames e diagnosticar, saber qual é o problema real do seu cão. Mas grande parte das vezes você consegue em casa, com um pouquinho de observação, entender o que está acontecendo. Inclusive, para qualquer dono de cão que é mais amador e não tem muita noção, dentro do nosso clube Dica do Veterinário, ou espaço de assinatura, a gente tem várias aulas, tem um curso completo explicando especificamente sobre problemas no olho dos cães. Qualquer pessoa comum, dono de cão em casa, consegue ter ideia, pelo menos do básico, do que pode estar acontecendo com o seu cão e realmente reverter quadros iniciais em casa para evitar problemas sérios. Porque o grande problema do olho é que às vezes acontece algo no sábado e o veterinário da sua cidade não está trabalhando, está viajando ou está fechado. E você vai esperar até segunda-feira para procurar o veterinário, para fazer um tratamento, para fazer uma tentativa. Muitas vezes você pode tentar fazer alguma coisa em casa e melhorar, amenizar, evitar perder o olho do seu cão. Porque grande parte das consultorias que eu faço hoje, pessoas que me contratam para fazer as consultorias pelo WhatsApp, inclusive eu atendo sábados, domingos e feriados, quando as pessoas me mandam mensagem contratando a consultoria para analisar o caso dela, eu vejo que realmente, lava o olho do seu cão urgente, com solução fisiológica, deixa o olho do seu cão fechado, faz um curativo. São situações que você consegue amenizar o problema e não deixar que esse problema evolua, simplesmente por você ter sido rápido em tomar uma medida de proteção, de prevenção no olho do seu cão. Por isso é tão importante o conhecimento para um órgão tão sensível como é o caso do olho do seu cão. Porque se perfurou o olho, não tem o que fazer, tem que extrair o globo ocular e fechar o cão, perdeu o olho, acabou. Se o cão está ficando cego, eu tenho que fazer uma avaliação interna desse cão, porque muito provavelmente ele está em desequilíbrio. A alimentação dele está desequilibrada, ou por excesso de petiscos, ou por excesso de vitaminas, ou por falta de nutrientes, uma ração que está muito fraca, ou está misturando coisas na ração. Tudo isso gera o seu cão a ter problemas degenerativos no olho por conta do estado alimentar desse cão. E claro, alguns cães que já vem de uma genética, né? Já o pai, a mãe, a raça desse cão já tem uma predisposição maior de apresentar determinados problemas. Como é o caso da catarata, por exemplo. Um poodle, por exemplo, é uma das raças mais comuns a terem acometidas pela raça da catarata, que é a lente do olho, ela começa a ficar esbranquiçada e começa a ficar toda opaca, ou seja, o cão perde a visão. Só que a grande vantagem da catarata é que a catarata é uma das únicas, um dos únicos problemas oculares no cão onde existe uma cirurgia que consegue reverter esse problema e trazer saúde de volta. O seu cão pode voltar a enxergar se ele tem a catarata.
vários oftalmologistas no Brasil hoje fazem a cirurgia de correção da catarata no olho do seu cão, muitas vezes fazendo a troca da lente do olho. Tira aquela que está degenerada, opaca, e coloca uma lente que realmente esteja translúcida e possa fazer o seu cão voltar a enxergar. É uma cirurgia que vale muito a pena, principalmente quando você conhece o estado físico e geral do seu cão e como ele definhou. Quando o cão perde a visão, ele tende a ficar mais quieto, mais abatido, porque ele perdeu uma estrutura que era muito importante para ele. E muitas vezes a cirurgia realmente vale a pena. Claro, tem o seu investimento, mas se você tem condições, acho que é algo que é interessante. E uma dica que todo mundo me pede é: existe uma forma de reverter a catarata se eu não tenho condição de fazer a cirurgia? Ou existe uma forma de eu melhorar a performance do olho do meu cão, que talvez esteja com uma degeneração progressiva da retina, né, que o fundo do olho começou a degenerar, ou cães que começam a perder a visão ao longo da idade, por conta realmente de glaucoma, aumento de pressão, ou mesmo histórico de úlceras de córnea na sua juventude? Ou mesmo quando você tem um cão que você já sabe que da raça dele ele pode ter, ou que o pai e a mãe teve catarata e você quer evitar, existe um colírio chamado colírio cinerária marítima, e é um produto natural e pode ser utilizado também para cães, para amenizar esse tipo de degeneração no olho de alguns cães. Não são para todos os casos que ele funciona, mas eu tenho acompanhado alguns casos, inclusive relato lá no nosso clube de crânio veterinário para os nossos alunos que fazem os acompanhamentos de caso comigo, né? A gente tem um grupo de acompanhamento onde eu estou sempre estudando, validando novas técnicas, passo para esse grupo de alunos fazer alguns testes e eles me reportam os resultados que eles tiveram. E eu passo para vários alunos. A gente teve alguns resultados muito positivos no começo do ano passado, vários casos onde a gente fez acompanhamento. Durante 3 a 4 meses o animal começa a apresentar algum tipo de resposta, mas precisou usar durante pelo menos 3 a 4 meses para que a gente conseguisse ver algum tipo de resposta positiva do cão. Mas como eu sempre digo, a esperança é a última que morre. E se você achar que vale a pena, talvez você possa fazer esse teste aí e voltar aqui embaixo e comentar nos comentários para dizer se deu certo ou não. Desejo boa sorte para vocês, e se vocês tiverem outras sugestões de temas de vídeos, basta vocês comentarem aqui embaixo. A gente tem live aqui no nosso canal todos os dias pela manhã e pela noite, onde sempre no final de cada live eu abro para responder as dúvidas e perguntas de vocês. Então participem com a gente. Um grande abraço, tchau!